Então, boa noite a todos. Meu nome é Laurice Siqueira, eu sou oncologista pediatra, trabalho aqui em Recife, e hoje a gente vai ter a honra de trazer a Raquel, né, que é oncopediatra do HC da UFTM, que eu descobri que é Triângulo Mineiro. Eu perguntei, né, Raquel? Mas a Isso. Milena me atualizou. E ela fez a residência e o doutorado dela no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e hoje ela vai apresentar a tese de doutorado dela, que é justamente sobre a incidência de efeitos tardios do tratamento oncológico em sobreviventes de câncer infanto-juvenil. E antes dela começar, eu só queria fazer um parêntese para apresentar a nossa nova coordenação, só para vocês ficarem cientes, né, que a gente fez uma nova eleição, e eu estou como coordenadora, a Juliana ficou como a vice-coordenadora, e além da gente, a Adriana, a Fabiana e a Bianca também ajudando nessa nova gestão, que na verdade é uma continuidade da anterior, né? Uma transição. Então, Raquel, seja bem-vinda, muito obrigada por compartilhar sua experiência e sua tese. A gente está muito feliz em poder participar disso. Muito obrigada, Laurice. Boa noite a todos. Para quem ainda não cumprimentei, a Laurice já me apresentou, então tenho participado do G7 desde o início, e é um tema que sempre me atraiu muito desde da residência, essa questão dos sobreviventes. E aí nós temos um ambulatório em Ribeirão, e nesse ambulatório eu desenvolvi o meu doutorado direto. E é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. É um prazer, uma honra muito grande poder compartilhar com vocês sobre a minha tese. Vou tentar fazer uma coisa breve, em torno de 30 minutos, porque vocês sabem, né? A apresentação de tese é uma coisa que é longa. Mas eu vou resumir bastante para a gente fazer depois um bate-papo aí. O pessoal quiser compartilhar experiências dos serviços de cada um também, acho que vai ficar bacana, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, meninas. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Vocês estão vendo? A aula não. Ah, eu vou colocar aqui agora. Tá. Vou minimizar Tá aqui. tudo certinho, tá dando para ver. Ótimo. O som também tá bom? Que eu tô sem fone. Se ficar ruim, vocês me falam. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá, joia. Então, esse é o título do meu trabalho, a incidência de efeitos tardios do tratamento oncológico em sobreviventes de câncer infanto-juvenil. Então, como eu comentei, foi um doutorado direto. O meu orientador é o do professor Carlos Scridelli, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E acho que todo mundo ficou sabendo, né? Eu participei e me inscrevi para aquela premiação que o Arroz com Prato Fino promoveu, e essa tese foi premiada em terceiro lugar. Então, uma coisa assim, claramente que eu fiquei muito feliz, muito grata por isso, mas eu fico ainda mais contente de ser uma projeção ainda maior para a gente mostrar a relevância da questão dos sobreviventes, da importância do segmento. Então, vou falar brevemente sobre todas as partes da tese, né? Introdução, metodologia, os resultados e a discussão. É Juliana. Me ligaram. Oi. Acho que tem alguém com o som aberto aí, né? Então, alguns aspectos introdutórios. Todo mundo conhece essas curvas, acredito eu, que estamos aqui presentes. Então, nas últimas décadas, nós tivemos grandes avanços, grandes progressos na terapia antineoplásica, e também avanços no suporte clínico e na questão da participação das equipes multiprofissionais. Então, tudo isso levou ao aumento de sobrevida gigantesco nas últimas décadas. Então, os trabalhos mostram uma sobrevida global nos últimos protocolos de 85% nos Estados Unidos e mais de 90% para LLA, leucemia linfóide aguda. Então, nós saímos nos anos 80 de em torno de 10% de sobrevida. Essas curvas foram se elevando progressivamente até a última curva do total 17. Essas curvas são do St. Jude's, né, um hospital de grande referência nos Estados Unidos em tratamento e pesquisa. O último protocolo deles, total 17, com mais de 90% de sobrevida.
E as estimativas mostram que, nos Estados Unidos, 1 para cada 520 adultos jovens é um sobrevivente de câncer infanto-juvenil. Então, é uma população que vem crescendo cada vez mais. E como que a literatura define, como nós poderíamos definir quem são esses sobreviventes? Como um grupo vulnerável de indivíduos que provavelmente terão desfechos de saúde e qualidade de vida em decorrência do tratamento oncológico e por toda a sua expectativa de vida. Então, essa é uma definição que eu gosto muito desse trabalho aqui de 2014 que está aqui citado. O que mais que nós podemos citar aqui? 60%, 70% dos adultos que tiveram câncer na infância têm pelo menos uma condição médica crônica, sendo em 1/3 deles um problema grave, incapacitante ou fatal. E essa incidência, essa carga acumulativa aumenta com o passar das décadas que os sobreviventes vão vivendo. Ainda também podemos citar que a mortalidade tardia para eles é 2 a 8 vezes maior do que a população geral, liderada por causas cardiopulmonares e pelas neoplasias secundárias. E trabalhos mais recentes têm mostrado um aspecto muito interessante, que é que o tratamento oncológico pode provocar uma espécie de envelhecimento precoce e acelerado. Uma coisa que seria de se esperar, já que a gente usa drogas e a radioterapia que afetam diretamente o DNA das células, né? Então, o que seria um efeito tardio? Como nós podemos definir? Como um desfecho crônico ou de ocorrência tardia, orgânico ou psicológico, que persiste ou que se desenvolve, que persiste após o tratamento, mas se desenvolveu durante o tratamento, ou se desenvolve após o tratamento de câncer. E o PISO, por exemplo, que é um grande livro-texto, né, na oncologia pediátrica, coloca como 12 meses seria aí um efeito tardio, um efeito adverso para se considerar como efeito tardio. Então, e eles podem estar relacionados à utilização dos agentes quimioterápicos, à exposição à radioterapia, obviamente aos procedimentos cirúrgicos que os pacientes são submetidos, e à vivência, a experimentação do câncer em si, e tem associação com a intensidade do tratamento recebido. Então, os pacientes que recebem terapêuticas mais leves, espera-se que eles tenham menos efeitos tardios ou menos intensos, e vice-versa. É que ele não está trazendo a figura aqui, peraí, gente. Deixa eu colocar aqui, dá para enxergar? Sim. Dá sim, pode deixar assim. Ele não quis abrir lá na forma de apresentação. Então, a morbidade relacionada ao câncer é um processo muito complexo e multifatorial. Nós temos vários efeitos tardios possíveis nos diversos domínios, então a gente tem questões psicossociais, eles têm uma maior incidência de transtornos de saúde mental, dificuldade de reinserção escolar, de obtenção de emprego, distúrbios da imagem corporal. São crianças e adolescentes, né, que estão, portanto, crescendo e se desenvolvendo. Então, a questão da baixa estatura, do sobrepeso e obesidade, que tem surgido de forma muito importante nos últimos anos, o déficit cognitivo, alterações na função gonadal. E efeitos tardios nos mais diversos sistemas orgânicos, questões relacionadas também à fertilidade e reprodução, então, a questão da infertilidade em si, mas também a saúde dos descendentes, tem trabalhos mostrando uma maior incidência de óbito fetal, neoplasias do período gestacional e ainda alterações na função sexual. E a nossa também grande líder aqui, a carcinogênese. Nós temos tanto a questão das recidivas, quanto as neoplasias secundárias. Deixa eu voltar para lá. E as neoplasias com maior incidência, quem são? Os tumores de sistema nervoso central, sempre brinco que são o rei dos efeitos tardios, principalmente por conta da radioterapia de crânio, o sarcoma de Ewing, por conta das altas doses de alquilantes que nós ainda utilizamos, alguns tipos de leucemia, por exemplo, a promielocítica aguda, e o linfoma de Hodgkin também é um grande protótipo dos efeitos tardios. Então, justificativa para o nosso trabalho. No Brasil, muitos serviços não acompanham os sobreviventes ainda de forma adequada, nós mostramos isso através daquele nosso questionário de 2020, nós não temos políticas públicas específicas voltadas para essa população, não existe ainda uma diretriz nacional de triagem, dos efeitos tardios, e a literatura sobre o tema ainda é escassa comparada com outros países, nós temos muitas dissertações, teses, mas artigos propriamente dito são poucos. Então, os nossos objetivos foram identificar a incidência dos efeitos tardios numa população de sobreviventes de 2002 a 2017,
Avaliar a tendência evolutiva do IMC dos participantes em 3 momentos: ao diagnóstico, após o tratamento e na última avaliação. Investigar ainda fatores de risco associados aos efeitos tardios. E aqui nós temos quais os efeitos que nós avaliamos no trabalho. Então, a cardiotoxicidade, as alterações renais, os distúrbios de tireoide, sobrepeso e obesidade, alterações gonadais, a perda auditiva, as alterações de densidade mineral óssea, baixa estatura e as neoplasias secundárias. Então, passando para a metodologia, foi um estudo observacional de coorte retrospectiva, população de referência, como eu comentei, são sobreviventes em segmento no ambulatório de efeitos tardios, no período de 2002 a 2017. Nesse ambulatório, os pacientes são acompanhados até 15 anos pós-tratamento, é feita avaliação clínica e com exames complementares, considerando a neoplasia de base e os riscos de cada indivíduo, cada paciente. A gente usa as diretrizes do COG, que eu acredito que aqui também a grande maioria já conheça. Nós tivemos, então, no início, 756 possíveis sujeitos de pesquisa, em pesquisa nos nossos sistemas do hospital, e os critérios de inclusão foram os pacientes estarem em segmento nesse ambulatório, com diagnóstico de neoplasia maligna pelo CID, ter recebido tratamento antineoplásico na forma de químio ou radioterapia. Então, com isso aqui, a gente não incluiu os pacientes que tiveram tratamento somente cirúrgico ou conservador, tá? E a idade do diagnóstico menor do que 18 anos. A nossa coleta de dados foi feita através da revisão de prontuários, com dados demográficos, antropométricos e clínicos, e nós também avaliamos os exames complementares de cada paciente, a definição dos eventos tardios, né, conforme as diretrizes do COG, e classificamos também a gravidade dos efeitos adversos pelo CTCAE, que é um instrumento de avaliação de gravidade de efeitos colaterais medicamentosos, e utilizamos a plataforma REDCap para o gerenciamento desses dados. Então, a estatística foi um estudo descritivo, né, foi feita uma estatística básica aqui, eu vou pular essa parte para a gente acelerar, as considerações éticas também. Então, os resultados. Desse total inicial, nós tínhamos pacientes que eram óbitos, perdas para outras clínicas do hospital e que fizeram um tratamento conservador, com um total de elegíveis de 293. Desses, nós tivemos 2 recusas, 46 pacientes que com faltas consecutivas ao ambulatório. Nesse trabalho, eu não pedi dispensa do TCLE, então eu precisei recrutar os pacientes mesmo. E no final, então, nós recrutamos 245, com 2 óbitos durante o estudo, com, então, um total atual de 243 pacientes. Se alguém quiser falar alguma coisa também durante a apresentação, gente, fiquem à vontade, viu? 66% desses pacientes tinham os exames complementares recomendados completos, 26% eles tinham os exames incompletos, e 7,8% sem nenhum exame complementar. Então, aquela dificuldade que temos em todos os serviços de conseguir tanto fazer o acompanhamento, quanto que os pacientes façam os exames, né, as recomendações que nós prescrevemos. Os dados gerais, então, da coorte: a idade ao diagnóstico mediana 7 anos, idade ao recrutamento 16 anos, mediana do tempo de segmento 8,5 anos, e em 7,3% os pacientes já tinham outras comorbidades prévias ao tratamento, e em 2,4% foram descritas síndromes genéticas associadas. Então, em relação aos sexos, de forma bem semelhante à população geral, e a maior parte dos pacientes ao diagnóstico até 10 anos, era a maioria dos pacientes, e a idade atual na faixa de 11 a 20 anos, então adolescentes, né? Quanto a era, né, de tratamento, de diagnóstico, maior parte também nos anos 2010 a 2017, e o tempo de segmento bem distribuído nessas faixas de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 anos. A procedência, a maior parte do perfil dos pacientes ali são de outras regiões do estado de São Paulo, que não Ribeirão Preto, né? Quanto aos diagnósticos, nós temos também, semelhante à literatura, a LLA com 23,3% dos casos, os linfomas que totalizam 16,5%, e os tumores do sistema nervoso central com um pouco mais de 15% dos casos, e aí os outros tumores sólidos e a LMA, com porcentagens menores. Quanto ao tratamento que os pacientes receberam, 42% deles recebeu somente quimioterapia, e o restante nós temos aí as
misturas, né, de químio com rádio, químio com cirurgia. Os principais quimioterápicos foram os alcaloides da vinca, os antimetabólitos, os antracíclicos e os alquilantes. Quanto à dose cumulativa de antracíclicos, nós tivemos uma média de 294,8%, e quase 75% ficou na faixa de 0 a 360 miligramas por metro quadrado. O cardioprotetor foi utilizado em 92,7% dessa coorte, tá? Dos pacientes expostos à antraciclina, tá? Que fique claro. Em relação à radioterapia, a maior parte dos pacientes irradiou crânio ou neuroeixo ou face. Utilizamos mais a conformacional na época do trabalho, na época da coorte, né? Uma minoria que utilizou IMRT. Então, nós temos essa coorte de 200, na época da apresentação, eu misturei a discussão com os resultados, tá, gente? Para ficar uma coisa mais didática, mais proveitosa. Então, nós identificamos síndromes genéticas em 2,4% dos pacientes, isso não é rotina de ser avaliado no serviço, então isso com certeza está subestimado, tá? 7% deles com comorbidades, então nós interrogamos se as complicações descritas surgiram realmente em decorrência do tratamento por uma minoria que ter relatado as comorbidades. E como todos sabemos, né, os tratamentos que nós utilizamos associados com risco para desenvolver múltiplas sequelas tardias. Então, a incidência de efeitos tardios por por neoplasia de base. Nós temos o meduloblastoma com assustadores 100% de efeitos tardios, os outros tumores do sistema nervoso central, 78,3%, sarcoma de Ewing com 85,7%, rabdomil 66,7%, e aí os outros tumores na faixa de 40% a 50%, tá? Neuroblastoma deu pouco, mas é porque são os pacientes que sobrevivem, né, gente? Neuroblastoma de alto risco, a taxa de sobrevida é muito baixa. Os principais efeitos tardios, então, quais foram? Sobrepeso e obesidade, com 36,6%, a perda auditiva, 34%, distúrbio de tireoide, 32,8%. Nessa coluna aqui da esquerda, tem o total avaliado, porque o total avaliado dependia dos pacientes que foram expostos àquele fator de risco associado. Então, por exemplo, perda auditiva, nós fizemos audiometria para os pacientes ou que fizeram radioterapia de crânio, ou que utilizaram derivados de platina, tá? Então, por isso essa variação aqui no total avaliado, dependendo do efeito tardio. E nas colunas aqui 4 e 5, nós temos os graus da avaliação de gravidade do CTCAE, então a maioria ficou considerado como leve ou moderado, tá? Perdão. Então, os efeitos foram graves em mais aproximadamente 1/3 dessa coorte, semelhante aos trabalhos do CCSS, que é um dos principais grupos de estudo de sobreviventes. No sarcoma de Ewing, nós tivemos a maior incidência de alterações renais. No meduloblastoma, maior incidência de alterações de densidade mineral óssea, de baixa estatura, distúrbios da tireoide. E o osteosarcoma liderou com a maior incidência de perda auditiva. Aqui, brevemente, alguns trabalhos brasileiros para comparação, não são todos que eu citei na tese, tem mais trabalhos, tá? Destaco aqui para a gente o trabalho da Anne Meri, farmacêutica, que também tem um mestrado nessa área. Ela avaliou 62 pacientes com várias neoplasias de base e identificou efeitos tardios cardiovasculares, endócrinos, renais, auditivos e osteomusculares, com 27,4%, perdão. E temos esses dois trabalhos da Virgínia e a Souza, esqueci o nome agora, que também tiveram uma incidência bem próxima do nosso trabalho, em torno de 50 e poucos por cento, e avaliaram somente LLA e linfoma de Hodgkin. Alguns outros países na América Latina têm uma escassez enorme de trabalhos nessa área também. Então, eu trouxe aqui um trabalho da Índia, com 300 sobreviventes, que eles demonstraram complicações leves em 23% dos pacientes, moderadas em 13% e graves em 2%. Esse trabalho alemão comparou 2 centros de referência de oncologia pediátrica, com 220 sobreviventes, uma incidência de 64,1% de efeitos tardios. E um outro trabalho japonês, com 189 sobreviventes, esse foi feito na forma de questionário, enviado aos pacientes, bem interessante. 66% deles relataram problemas físicos de saúde. Então, a estratégia que a gente usa hoje na oncologia pediátrica é também conhecida de todos nós, a terapia adaptada ao risco individual, de modo que os pacientes de baixo risco para recaída e desfechos desfavoráveis
recebem uma terapia menos intensa. E ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos uma redução progressiva da intensidade do tratamento, e isso teve um impacto muito positivo, com redução de mortalidade tardia e incidência de neoplasias secundárias inferiores. Isso o pessoal do CCSS também já demonstrou. Na nossa corte, nós não observamos essa redução. Podemos considerar que estamos num país emergente, que nós utilizamos a radioterapia conformacional, e os protocolos ainda são agressivos para muitos sarcomas e tumores de sistema nervoso central. Nos tumores de sistema nervoso central, utilizamos ainda doses altas de radioterapia, o autotransplante, né, associado a muitos efeitos tardios. Então, nós temos, por exemplo, um trabalho polonês com 1.761 sobreviventes. Os tumores de sistema nervoso central foram os que tiveram maior incidência de efeitos tardios, como endócrinos, perda auditiva, alterações de densidade mineral óssea e disfunções neurológicas. Na corte do St. Jude's, também com 3.010 participantes, os tumores do sistema nervoso central foram os que tiveram a maior carga acumulativa de efeitos tardios. Gosto de chamar atenção também para o sarcoma de Ewing, que tem os pacientes com risco para cardiotoxicidade, neoplasias secundárias, alterações renais e osteomusculares. Esse trabalho do CCSS com 404 sobreviventes de sarcoma de Ewing mostrou também uma incidência muito alta, semelhante ao nosso trabalho, de 84,6% em 30 anos, e uma incidência de neoplasias secundárias de 24%, então isso é bem acima da média geral, que é baixa, em torno de 2% de neoplasias secundárias em 35 anos. Com relação à associação entre variáveis, nós identificamos a associação entre a realização de radioterapia e a ocorrência de efeitos tardios, especialmente a baixa estatura e os distúrbios de tireoide. Então, nessas tabelas, nós comparamos os pacientes que fazem rádio e que apresentam baixa estatura, e não fazem rádio, não apresentam baixa estatura, e a mesma coisa para as alterações de tireoide, mostrando, então, que os pacientes que irradiam têm essa associação com a baixa estatura e com as alterações de tireoide. E não identificamos a associação entre a idade ao diagnóstico, sexo, a era de tratamento e o tipo de radioterapia recebida. A radioterapia é um grande pilar do tratamento oncológico, né, mas tem sido implicada na ocorrência de múltiplos efeitos tardios, e nós temos caminhado para a redução de dose ou mesmo a omissão nos protocolos mais recentes, como é o caso do linfoma de Hodgkin. No nosso protocolo de 2015, aboliu a radioterapia dos pacientes de baixo risco. Uma parte que eu quero destacar para vocês é a questão do sobrepeso e obesidade. Então, nós temos aqui, focar aqui no excesso de peso. Então, ao diagnóstico dos nossos pacientes, prevalência de 22,8% do excesso de peso, após o tratamento, 37%, e na última avaliação, 36,6%. Por faixas etárias, a gente tem, na avaliação mais atual, de 0 a 4 anos, 1/3 dos pacientes com sobrepeso, e a gente vê 5 a 9, 1/4, vamos falar assim, né? Tanto sobrepeso quanto obesidade. Nos adolescentes, sobrepeso 21,3, obesidade 12,8, e nos adultos, 29% de sobrepeso, 9,6% de obesidade. Distribuindo aqui pelas neoplasias, as prevalências de sobrepeso por neoplasias, a gente tem na obesidade o linfoma de Hodgkin, o ependimoma, os tumores de sistema nervoso central liderando, e no sobrepeso, o sarcoma de Ewing, o meduloblastoma e o ependimoma, com as maiores prevalências. Nesse slide, nós temos 2 box plots, mostrando, então, a distribuição dos Z-scores de MC dos pacientes. Então, nos momentos pré-tratamento, após o tratamento e na última avaliação mais recente disponível no prontuário. Então, é uma coisa que é discreta visualmente aqui, mas a gente tem uma tendência evolutiva de elevação das médias de Z-scores, tá? E aqui na distribuição por idade, chama um pouco mais atenção na faixa de 0 a 4 anos, vejam a tendência de elevação das médias de Z-scores, na faixa de 5 a 9, na faixa dos adultos também isso é um pouco mais perceptível, embora os valores máximos e mínimos aqui sejam muito variáveis, mas a gente conseguiu demonstrar isso. Ainda dentre aqueles pacientes que eram eutróficos ao diagnóstico, 27,4% evoluíram com sobrepeso e obesidade, e dos pacientes com excesso de peso ao diagnóstico, quase 70% deles permaneceu nessa classificação.
Nessa tabelinha aqui embaixo, a gente comparou com dados gerais da população brasileira, então mostrando, principalmente para a obesidade nas faixas etárias, que é realmente uma prevalência maior do que o esperado para a população geral. Aqui algumas comparações de trabalhos que abordaram esse tema, tem um trabalho aqui, esse que eu queria mostrar, são alguns trabalhos brasileiros, então, a Viana e a Karina, ela também estava no Prêmio Prato Fino, ela também fez um trabalho muito bonito, com 366 sobreviventes, demonstrou aí uma prevalência de sobrepeso variando de 5% a 20%, a depender da doença de base. E esse trabalho aqui de Alves e colaboradores, deixa eu ver se eu citei ele no texto, não. Também realizado no Nordeste, com 120 sobreviventes, acho que até do pessoal do IMIP, depois vocês me confirmam, gente. Com sobrevivente de LLA, uma prevalência de 38,3%, e eles também demonstraram essa tendência de aumento do IMC após o tratamento. Agora eu vou passar aqui para a questão da cardiotoxicidade, quero chamar a atenção. Embora a nossa incidência tenha sido baixa, perdão, as neoplasias secundárias primeiro, então nós tivemos uma incidência baixa de 1,6%, todos os casos de neoplasias secundárias são considerados graves, tivemos casos de meningioma de foice cerebelar e linfoma não Hodgkin, um tempo médio de latência de 4,7 anos, então isso é um tempo muito curto para avaliar neoplasias secundárias, e isso é uma das grandes limitações do nosso trabalho. As coortes que avaliam isso seguem 20, 30 anos os pacientes, né? Então, alguns trabalhos comparando, essa é uma tabela muito poluída de informações, mas eu queria chamar a sua atenção desses trabalhos aqui que trouxeram a contribuição, deixa eu tirar esse negocinho da frente, esse trabalho holandês, com mais de 6 mil sobreviventes, uma incidência de 3,9%, mas chamou a atenção, foi um dos trabalhos que começou a mostrar a questão da doxo e da ciclofosfamida, como associações independentes de risco de neoplasia secundária, independentes da radioterapia, e aqui também esse trabalho americano, com mais de 20 mil sobreviventes, principalmente câncer de mama, e aí que também mostrou essa associação independente dos antracíclicos, das platinas e dos alquilantes. Na cardiotoxicidade, então, nós tivemos um único caso, 0,6%, provavelmente associado à radioterapia torácica, classificado como leve, não foi ICC, tá? Mas na discussão acho importante a gente mostrar a questão da dose cumulativa. A gente sabe que existe uma relação exponencial entre a dose cumulativa e o risco de eventos cardíacos. A Verônica está aí, por favor, pode me corrigir se eu estiver equivocada. E a grande maioria dos nossos pacientes utilizou o dexrazoxano, isso já tem inúmeros trabalhos na literatura mostrando a redução importante do risco para desfechos cardiotóxicos com o uso do cardioxano e sem diminuir o potencial antineoplásico dos antracíclicos, mas a nossa avaliação cardiovascular foi feita somente com eco bidimensional, o que pode sim ter subestimado a nossa incidência de cardiotoxicidade, já que o recomendado atualmente é uma avaliação com outras modalidades, com outras modalidades de imagem, com o eco 3D, como estreino longitudinal, né? Então, provavelmente isso foi subestimado. Então, as contribuições do nosso trabalho foi uma das maiores casuísticas brasileiras, com o uso da classificação de gravidade, trouxemos contribuições para o serviço local, com uma maior sistematização do atendimento desses pacientes, inauguramos uma nova linha de pesquisa no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que não existia até então, e as limitações foram um estudo retrospectivo sem grupo controle para comparação, uma amostra considerada pequena, principalmente para efeitos menos frequentes, muitos efeitos também não foi possível serem investigados, como, por exemplo, as questões psicológicas, neurocognitivas, odontológicas, oftalmológicas, enfim. O tempo de segmento, como já comentamos, é curto para muitos efeitos tardios, e as coortes e trabalhos são muito heterogêneos para comparação na literatura. Então, concluindo, o nosso trabalho aponta, com certeza, para a necessidade de novas pesquisas no nosso país em sobrevivência e efeitos tardios. A incidência, então, global de efeitos tardios foi 53,8%, sendo um terço deles grave. Os principais sistemas acometidos foram o endócrino, metabólico e o auditivo. As principais neoplasias, o meduloblastoma, os demais tumores do sistema nervoso central e o sarcoma de Ewing. Demonstramos, então, a tendência de aumento do IMC após o tratamento e a associação entre radioterapia e efeitos tardios.
É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Fico à disposição de vocês para a gente discutir. Raquel, eu queria parabenizar. Realmente, o prêmio foi muito bem merecido. Trabalho lindo, um trabalho que muito necessário para a gente começar a entender o perfil do nosso sobrevivente, né? E estimular outros grupos a continuarem realmente na busca, tanto dos dados, quanto na melhoria da assistência, que é fundamentalmente o objetivo desse nosso grupo, né? Então, foi brilhante a sua apresentação, muito lindo o seu trabalho, e realmente é um prêmio, como a doutora Verônica falou anteriormente, muito merecido, viu? Obrigada, Laurice. Obrigada mesmo. Doutora Adriana, Como é a fila de inscrição aí para conversa, para falar? eu me inscrevi, mas eu dou totalmente a vez à senhora, doutora Verônica. Pode Não, começar. não, vamos lá, democraticamente. Vai lá, Adriana. Cadê a Juliana? Tá na sala? A Juliana? Também? Doutora Verônica, a Juliana está doente, Ah, então bom. Então, ela está tudo bem. doente. Tá dodói. Tudo bem, então. Mas ela está ali, ela está na sala, mas ela Tá está quietinha, tá tá quietinha. quietinha. Vai lá, Adriana, a vez é sua, por Vou ser favor. bem rápida. Raquel, parabéns. Lala falou tudo aí. Sua tese foi muito linda. A gente acompanhou aí. Eu acho que é a primeira vez que a gente se encontrou, você estava construindo essa tese. E eu fico muito feliz de ver em que tudo isso terminou, viu? Foi muito lindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, eu não sei se eu entendi bem, mas você disse aí que não houve relação entre a incidência de efeitos tardios e a época, assim, a idade desses pacientes. Eu quero dizer assim, a época em que eles receberam o tratamento. Foi isso? Por exemplo, aqueles que receberam tratamento a mais antigamente do que mais recentemente. Eu entendi isso, não. Isso, não houve associação. Não houve associação, A né? gente pode discutir por quê, porque a literatura mostra isso, né? Mas aí provavelmente é pelo Entendi. número da amostra pequena, É, entendeu? provavelmente isso. Por quê? A gente está fazendo o seguinte, eu peguei a minha residente aqui, ela vai fazer o TCC dela aplicando o nosso questionário aqui, para a gente poder não teremos um retrato, porque a gente tem uma quantidade imensa de pacientes e não conseguiremos avaliar todo mundo. Então, eu estou colhendo essa amostra a partir do momento que eles vão chegando. Aí eu fico me perguntando, será que eu deveria selecionar os pacientes que terminaram mais recentemente? Eu terei, talvez, um retrato um pouco mais fidedigno, entendeu? Porque eu tenho um paciente assim, poxa, da minha idade, que ainda está sendo acompanhado aqui, é pau, né? Entendesse? Eu acho que pelo contrário. Tu acha que eu devia pegar os mais, assim, mais antigos, então? Não, eu acho que é importante, seria bacana vocês conseguirem fazer essa mistura, se for possível. Misturar, né? Pronto. Isso, exatamente. Mas se fosse para escolher, eu escolheria os sobreviventes de mais tempo, que Mais a chance tempo. de terem os efeitos tardios é maior. Muito maior, muito Com maior. certeza. Então tá bom, era isso. Mas a questão é isso, a gente não demonstrou associação estatística Sim. entre essas variáveis, entendeu? Sim. Mas aí você pode questionar por quê. São coisas que a Sim. literatura mostra. Provavelmente Certo. é pelo amostra pequena, 200 pacientes, 200 e pouco, para esse tipo de coisa é pouco, né? Isso. Tá bom, querida. Se vocês quiserem voltar em alguma coisa também, eu falei correndo, com certeza, né? Mas também fica à disposição, tá? Raquel, parabéns, é um orgulho ter você conosco, com certeza, sempre. Eu tenho só duas colocações aqui, que são dúvidas minhas. Você sabe quais foram as causas dos óbitos que limitaram o aumento do seu N? Um foi por progressão de doença mesmo, era um osteosarcoma recidivado, e o outro foi um menininho que foi a óbito por toxicidade pulmonar de rituximab. Tá, perfeito. Tá. Então, assim, uma das coisas, assim, a gente, com certeza, como cardio-oncologista, acho que entrou alguma imagem aqui diferente.
Como cardio-oncologista, nós ficamos muito felizes em ver que o serviço que você trabalhou, e que continua ainda com vínculo, preza pela proteção cardiovascular dos seus pacientes. 65% fizeram tracíclicos e foram 92% protegidos, né, cardioprotegidos. Obviamente, isso impactou muito no resultado, né? E então a minha questão é exatamente isso: o que foi que definiu cardiotoxicidade no teu trabalho? Foi apenas o diagnóstico pontual, transversal, de um eco bidimensional? Foi embutido também o histórico durante o tratamento? O que foi que definiu cardiotoxicidade para ter apenas 0,6%? Apenas um paciente apresentou algo positivo e foi um Wilms, inclusive. Você poderia me esclarecer? Porque é muito diferente da literatura internacional, tudo isso, né? Certeza. Inclusive do Saint-Jude. A gente considerou somente alterações no eco, doutora Verônica. E o eco 2D, por isso que eu comentei que isso, com certeza, né? Eu fiz uma discussão bem bacana disso na tese, de que provavelmente foi subestimado, sim, por ter sido feita somente uma avaliação com eco 2D e a gente não ter considerado outras coisas, por exemplo, a aferição de pressão arterial, que nem era feita de rotina no ambulatório e tudo mais. Então, isso assim, eu peço desculpas de estar insistindo nisso, né? A gente sabe que a hipertensão arterial é um fator de risco em longo prazo independente pesadíssimo, né? E que atualmente, porque não faz parte da rotina na época da coleta, né? Faz parte, entre aspas, compulsória no cabeçalho do ecocardiograma, né? Então, saber a pressão arterial do paciente e a avaliação também da função diastólica e todos os outros parâmetros que são mais moderninhos e tudo que você já sabe muito bem, que a gente já tem conversado bastante. Mas eu, mais uma vez, parabenizo muito e eu acho que a cardioproteção deu um impacto muito importante nessa avaliação, entre aspas, mais grossa, né? Mais robusta, assim, grossa mesmo, assim, do aspecto, não tão refinado, né? do ponto de vista cardiovascular, mas que, inclusive, em longo prazo, ou em curto prazo, não sei, dependendo do interesse aí de vocês, pode até dar prosseguimento, e como você bem comentou no início, né, o envelhecimento precoce, a avaliação de sinais de aterosclerose precoce, o que está acontecendo do ponto de vista cardiopulmonar, capacidade de consumo de oxigênio e tudo isso que a gente já avalia tanto nos sobreviventes, né? Mas foi lindo, parabéns, e que Deus te proteja e vá em frente, que você nasceu para isso, menina. Parabéns. Amém. Muito obrigada, doutora. Vindo de vocês, olha, é uma honra. Posso comentar, Raquel? Eu estou sem o negocinho, sem a mão. Eu estou no celular e estou sem câmera. Pode falar, claro, Gisele. Parabéns, viu, Raquel? É lindo. É um sonho, né, realizado. Deixa eu te falar, eu acho que... Eu acho que eu fiquei muito boa no que eu sou, não precisar da aprovação de... Carol, você consegue fechar o microfone dela? Edvise, eu acho o nome dela? Só que agora eu entendi que eu não preciso de todo mundo. Obrigada. Pode falar, Gi. Caiu? Não, posso continuar falando? Pode falar. Gi, você está aí? A gente não está ouvindo, Gi. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Nossa, o meu sumiu, desculpa, gente.
E, Raquel, voltando, né? Eu acho que com todas as colocações da doutora Verônica, sempre dá um certo desespero, né? Da gente subdiagnosticar, né? Ela sempre tem uma colocação que deixa a gente assim, meu Deus, como que nós não avaliamos isso? É que na época não avaliava. Mas eu acho que até hoje, eu penso aqui no hospital, tem coisa que não se avalia ainda, né? E eu acho que essa sua tese, quem sabe, focar na cardiotoxicidade, que tem tanta evolução, você fazer um pós-doc, porque é tão legal, a gente tem muito pouco dado. Eu acho que você devia usar essas informações da doutora Verônica e a ajuda dela. Acho que dá uma tese de pós-doutorado muito legal. Se quiser, até vou ajudar, viu, Raquel? É, a senhora ajudando. Eu Porque vou eu acho que lá, são mão de obra gratuita. Eu Muito ajudo bem-vinda. também. Porque é Essa muito ajuda é assim, a muito doutora bem-vinda. Verônica fala as coisas, me dá um desespero, porque são coisas que a maioria não pensa, não avaliam, né? Então a gente às vezes está deixando passar muita coisa, muita coisa. É verdade. Ótima ideia. Assim, a curto prazo eu não consigo, não, mas para daqui a alguns anos é uma ótima ideia de pós-doutorado. Raquel, é a Ju, tudo bem? Oi, Ju, tá viva aí, coitada? Olha, estou aqui de molho, mas eu só queria mais uma vez te dizer que eu fiquei muito feliz. Eu já te falei isso em off, mas eu fiquei muito feliz pelo seu trabalho, pela grandeza dessa vontade, que eu acho que é o que move a gente, né? Pelo prêmio também, eu já te parabenizei, mas eu queria fazer isso aqui para todo mundo. Porque foi como eu te falei, é colocar em evidência um assunto que é tão importante, que é tão relevante e que muitas vezes a gente acaba valorizando, às vezes, dentro só da oncologia, mas que a gente precisa muito divulgar para fora desse mundo, né? Porque é para onde esses sobreviventes vão, é para onde essa população vai. E é muito importante que quem está fora da oncologia entenda tudo isso e valorize tudo isso, né? Eu sei o trabalho que você teve, você sabe, eu fiz o meu trabalho de TCC com uma corte, assim, uma população, na verdade, de um pouco menos de 100 pacientes aqui do nosso Hospital de Barretos. A Gisele e o Dr. Luiz Fernando foram meus orientadores na época. E apesar do suor que é, né, a gente conseguir todas essas informações que, quando a gente junta, a gente percebe que realmente tem dados que a gente precisa ter para ajudar nessa sobrevivência, né, para ajudar nessa qualidade de vida, e que a gente vai aprendendo ao longo do caminho o quanto são importantes. Então, entender que o bidimensional não é suficiente, entender que, né, que eu preciso de mais tempo, muitas vezes, para entender como que vai ser a vida realmente desses pacientes, mas eu acho que é um trabalho que já dá para a gente um norte muito importante, né? E que vale cada minuto desse sacrifício, né, Raquel? Então, parabéns, e eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir mesmo, né, de incentivar esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho, que é para a gente conseguir essas informações cada vez maiores dentro do Brasil e poder fazer mais por esses pacientes. Então, parabéns, de coração. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz e assim, muito bacana de poder apresentar para vocês que a gente trabalha tanto junto, mas até hoje vocês não tinham ouvido, né? Sobre os dados que a gente levantou aqui. Então, eu fico feliz, por exemplo, a doutora Verônica, que honra, né? Poder receber essas intervenções dela. Muito legal mesmo, gente. Obrigada de coração. Ô, Raquel, você falou muito na contribuição para os serviços, né, que participaram. Como que foi a receptividade e qual é o planejamento agora futuro, aliás, presente, né, do manejo desses pacientes, do segmento desses pacientes, já que você não está mais em Ribeirão,
e para eles não abandonarem e ficarem espertos, porque, como você mesma falou, em algumas situações ainda é um curto prazo para a gente dizer, né? Então, assim, nós temos pacientes a partir de 2002, né? Mas a gente sabe que algumas coisas podem acontecer ainda. E, assim, como que está a equipe? Está alinhada nesse segmento, com esses detalhes, com esse alerta? O que é que você sente sobre isso? Eles ainda têm muita dificuldade de fazer as coisas na prática. Eu deixei, isso tem na minha tese, inclusive, no final, se alguém um dia quiser uma coisa bem prática, assim, tipo, o que eu peço para LLA? Obviamente que tem que ser individualizado, né? A gente sabe de tudo isso, mas, enfim, tem na parte final da discussão, eu coloquei para a maioria das doenças as principais recomendações, né, de exames. Então, eles meio que usam isso, mas eles ainda não conseguem ter porque esse tipo de ambulatório, você precisa ter um profissional, pelo menos, específico, para avaliar os pacientes que vão estar aqui naquele dia, e estudar o prontuário, e ver os casos com mais detalhe, e identificar quais são os que você precisa olhar no exame físico, o que precisa solicitar de exame, né? Então, isso eles até hoje ainda não conseguiram resolver, por dificuldades locais, né, de médico assistente para estar nesse ambulatório e tudo mais, entendeu? Então, o que eles fazem é meio que seguir essas recomendações que eu deixei, entendeu? Mas, assim, que fala que mudou grandes coisas, não mudou, não. É um trabalho de formiguinha, né, Raquel? É E, de de formiguinha. repente, Então, os pacientes deixa não ficam sem protocolado, fazer né? os principais Protocolado. exames que precisam, entendeu? Mas falar Uhum. assim que lá em Ribeirão a gente conseguiu fazer um ambulatório, igual a Ju fez em Barretos, não fizemos. Por isso que é importante, né, Raquel? Além da gente conhecer os dados que você forneceu aí na sua tese, assim, a gente botar para frente, foi uma discussão nossa no nosso grupo, botar para frente os projetos do grupo, né? Porque só dessa forma a gente vai conseguir institucionalizar a assistência ao curado. Então, assim, a gente comentou muito sobre a questão da ficha, né? E eu acho que a caderneta também vai ser uma grande ferramenta para a gente alcançar mais os profissionais de saúde que não estão diretamente ligados à oncologia e, através das fichas de atendimento, melhorar a informação dentro do prontuário do paciente curado. Eu acho que, como a doutora Verônica falou, realmente é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que, assim, já saindo dessa tese, assim, essas informações já estimulam, né, a gente a querer realmente instituir esse tipo de medida para que a gente possa colher os frutos. Nós não, os pacientes, né, possam se beneficiar com uma melhor assistência, tanto do oncologista quanto do profissional que vai acompanhar futuramente. Perfeitamente. Atualmente, Raquel, Ribeirão contempla mais ou menos qual N de sobreviventes do ano 2000 para cá, por exemplo? Você tem noção de quantos estão em avaliação, em Você segmento? fala quantos estão em segmento agora ou quantos já teve? Não, quantos estão nesse momento, mais ou menos. Mas muitos são de fora da cidade, né? Então, não Sim. retornam mais para Ribeirão, não é isso? Não, Aquele pacientes que esquema. precisam, são de outros estados, assim, que a gente precisa mandar de volta, são poucos. Tá aí, Olha, mas ele. deve ter, Aham. no momento, deve ter, eu estimo, assim, uns 350, por aí. É um número bem interessante. Quando eu É. visitei o serviço de sobreviventes do Sentiúde em 2017, eu vi que eles contam muito com o sistema de serviço social, similar, né, Uhum. ao que nós temos aqui. Então, é um monitoramento de atualização de cadastro, de endereço o tempo todo. É que aqui nós não temos essa cultura a gente não falta consulta e nem avisa, né? Exato, exato. Que dirá mudar endereço, etc. Não é? Infelizmente, isso acontece aqui. Mas eu acho que o serviço social é um auxiliar fundamental no trabalho dos sobreviventes, saber onde está, se morreu, morreu de quê, entendeu? Se mudou de endereço, onde é que está, avisar que está na hora de voltar, etc. E tal. É literalmente isso, e muitas vezes eles querem esquecer, né, que se trataram, né?
e acham que tudo curou e acabou tudo, né? Que a gente já conversou muito, né? Mas é isso, eu acho que o serviço social deve fazer uma parte integral aqui do nosso trabalho do G7, porque não tem como a gente ir atrás desse pessoal, né? Então, é uma busca, ou usar as redes sociais. Está na época de a gente usar bastante isso de maneira ética para resgatar os nossos pacientes nas instituições onde foram tratados e onde podem ser acolhidos para avaliação dos efeitos tardios, né? Quem sabe? Uhum. Então, É talvez verdade. agora uma rede social assim bem elaborada, bem trabalhada do G7 possa auxiliar muito, né? Pessoal, aonde você tratou, volte, né? Mas sem pânico, né? Mas de maneira inteligente para fazer essa adesão. Eu acho que é uma boa, porque senão a gente vai ter um N sempre cada vez menor, né? Pela defesa do esquecimento, né? Um É beijo verdade. para você, Raquel. Conversamos em outro momento. Deixa eu dar a palavra aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada a você, Verônica. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Eu acho que a gente pode encerrar então, Raquel. Milena quer falar alguma coisa? Tem que colocar mais para divulgar naquele grupo de Recife, né? Porque tem um Eu pessoal aqui que eu não coloquei. conheço, não sei se são meninas que entraram por causa do grupo, né? Achei bacana a ideia, viu, Laurice? Aquele grupo é um grupo que tem um alcance muito grande, viu, Raquel? E Não eu sei se é acho porque assim que eu a entrei gente, recente lá, não sei se a Ju colocava lá antes, mas enfim, bem legal. aquele grupo tem um alcance muito grande, assim. E tem muita gente ali com atitude de cooperação, a maioria das pessoas. Então, assim, a Juliana, eu acho que a Juliana colocava mesmo lá já. Ah, tá bom. E aí, hoje, quando eu vi no folder, não estava o link, aí achei por bem colocar lá também. Então, eu acho assim, quanto mais a gente divulga o nosso grupo, o trabalho que a gente está fazendo, mais gente, assim, mais novas ideias vão aparecendo e a gente só tende a aumentar isso e poder proporcionar realmente a assistência que esse grupo de pacientes merece, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, foi maravilhosa a sua aula, agradecer a todo mundo que está presente, tá certo? Boa semana para todo mundo, um beijo bem grande, obrigada aí pela participação de todos. Muito obrigada, gente. Tá, Boa minha noite para gente. vocês, boa semana.